na análise de Flamengo e Palmeiras, teve um comentarista. Apenas um. Comentarista que é mais ousado da televisão brasileira. Corajoso, Corajoso, lá. que falou que o duelo poderia já acabar no jogo de ida. Tem para o amasso do Mengão sobre o Palmeiras. Mas é um Flamengo muito forte. Flamengo muito forte. Porque era para ter sido 1 ou 2-0 pro Flamengo já no primeiro tempo. Consequentemente, esse jogo poderia ter sido 3-4, 5-0 pro Flamengo, sem exagero. Ele tomou um 3-0 do Flamengo do Tite no ano passado no Brasileiro. Então o Tite virou pai do Abel. Não é só porque o Flamengo abriu 2-0 no mata-mata. Porque foi um chocolate, foi um amasso. Se tem uma disputa, qual que é o melhor time, quem que é o melhor não sei o que e tal, no jogo de ontem o Flamengo amassou. E esse lance polêmico aí no Pulgar, se não era lance pra expulsão, é o Varmeira, é? Boa tarde a todos. Isso aqui é um cartão vermelho, Total. gente. O Pedrosa mencionou aqui o post que eu fiz ontem. Embora o Flamengo tenha sido avassalador, a gente não pode deixar de comentar isso. O árbitro, ele pode até não ter visto. O que me chama a atenção é o VAR não chamar. Sendo que o VAR sempre chama para um lance desse. Sabe por que tem que reclamar? A partida estava 0-0, o Veiga é um dos principais jogadores do Palmeiras. Se ele fosse expulso, no jogo da volta já não teria o Veiga. Então tem que reclamar sim, né? Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o F90 trazendo a repercussão da grande vitória do Flamengo de 2-0 sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. Teremos o Zé Elias, Pedro Ivo Almeida, Rodrigo Bueno falando muito sobre esse jogo, sobre como o Flamengo conseguiu amassar o Palmeiras no Maracanã. Um resultado muito bom, uma vantagem excelente para o Flamengo para o jogo de volta. E teve também, como sempre, lances polêmicos que eles vão analisar e vocês acompanharão a partir de agora. Deixaremos os créditos na descrição para a ESPN e pedimos a você que deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino para ficar por dentro de todas as novidades. Então vamos agora reagir a essas notícias, informações, repercussões desse grande massacre do Flamengo. Vamos ver. Boa tarde. Vamos falar de Flamengo e Palmeiras. O Bu tá meio bolado. Então, e hoje máscaras vão cair aqui. Que noite que viveu o Adenor Leonardo Bach. Fala pra eles aí. Teses serão colocadas. A gente vai falar da arbitragem. Vamos. Boa tarde, Rodrigo Bueno. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, companheiros. Tá bem sério ele. Boa tarde. Mais um programa que eu venho aqui contar os louros da vitória. Se gabar? Você entrou em campo Porque ontem, na análise de Flamengo e Palmeiras, teve um comentarista. Apenas um. Comentarista que é mais ousado da televisão brasileira. Corajoso, que falou que o duelo poderia já acabar no jogo de ida. Errou, né? Que o Palmeiras... porque eu podia ter sido mais. Mas comentarista errou. Mas eu apontei para o amasso do Mengão sobre o Palmeiras. Você não falou em amasso do Mengão, não. O Edu de Menezes estava do meu lado, ele chegou e ficou assustado. Mas o quê? Você acha que pode ter Falei mesmo, vai acabar hoje. Ele ficou... Não. Eu falei, cara, eu tenho esse poder mediúnico. E também sobre a arbitragem Itaquera é legal falar. Porque, pra mim, o Marcelo Henrique fez uma partida ruim. Excelente partida. Ele, por exemplo, já vou antecipar aqui. Vai. Aquele lance do Ranieri era pra vermelho direto, ele no campo não deu amarelo, não. Ele pipocou e deu um amarelinho. Aí depois nós vamos falar disso. E não, era pra expulsar o jogador do Grêmio. Daqui a pouco eu antecipo, eu falo antes e acontece. Mande seu vídeo pra cá, eu quero a sua opinião. O Zé vai falar o número. Qual é o número, Zé? 5511. Agora, números de finalização. A gente tá vendo ali os jogos de 2024 que o Flamengo não sofreu finalização no alvo. Ontem, nenhuma. Incríveis 2 chutes do Palmeiras, né? Nenhuma. Brasileiro contra Fluminense, brasileiro carioca, né? E aí, semifinal, as duas semifinais ali, ó. 8 finalizações contra, 14 do Fluminense. Mas aí, no alvo não foi. Foi o time do Tite? Brasileiro. Tudo o recorte Tite. Estranho. Estranho por quê? Com a sua leve e fina ironia. Não, porque falaram pra mim que esse time do Tite não ia dar em nada, que era uma balela, que até o final do ano iam cobrar. Encantador de serpente. Encantador de serpente. Então, quer dizer que o Flamengo do Tite amassou o Palmeiras da Abel, foi isso? Tá escrito ali embaixo? Foi isso mesmo. Então a gente pode partir daí, então, a análise. Então, diria Rafael Prates que gostaria que você distribuísse para depois ele destrinchar. É assim, Edu? Então, vamos primeiro... eu sei onde você quer. Só para defender, porque o Bubu falou ali, eu avisei ontem que ia resolver, como disse Rafael Prates, não tá resolvido. Não tá. Agora, a única coisa que eu vou lembrar de ontem é que o Eduardo Menezes falou, como é que vai acontecer isso? Eu falei, se puxar o Gerson de fora para dentro, deixar ele circular no meio,
vai ter um homem a mais ali. O Palmeiras ainda tentou travar com 3 volantes. Eu falo para Rafael Prats explicar isso muito bem, né? 3 volantes para travar. O homem a mais ali, o que jogou o Gerson. É uma brincadeira, Eduardo de Menezes. Agora, por que... Primeiro, vamos abordar... Isso aí, a arbitragem é Rodrigo Bueno, que quer comentar. Vamos abordar aspectos da partida separados. Por exemplo, vamos falar de Flamengo, falar do Palmeiras, arbitragem, enfim. Vamos dividir os assuntos, começando pelo Flamengo. Rafael Prats, um mérito absurdo. Temos que falar do Gerson. Olha o que o Gerson faz. Jogou muito bem. Meu Deus, o joga Lucas muito. foi muito bem. De La Cruz fez um grande jogo. O Flamengo coletivamente funcionou muito bem. Nossa. É claro que os jogadores que o Flamengo tem também aparecem, né? Uma coisa vai puxando a outra. O Gerson com muita movimentação, como falou bem o Pedro, jogando pelo meio. Esse segundo gol... Palmeiras, como dizes, é um pouco do retrato do Palmeiras ontem. O Gomes não está pressionado, ele erra um passe simples e dá esse campo que o Flamengo queria já depois que faz 1-0, né? Depois que o Flamengo abriu o placar... Rapidinho. Repara como 2 jogadores do Flamengo chegam e os 2 do Palmeiras nem se esforçam para chegar. Aí fica a superioridade, né? Olha o Rios ali, ó. O Rios tava mais cansado que eu. Daqui a pouco nós vamos falar do Palmeiras, é que senão vamos começar pelo lado bom. Então, Edu, foi o seguinte, foi um começo que o Flamengo já em cima do Palmeiras, né? Muito jogo pela esquerda inicialmente, com o Ayrton Lucas e o Everton Cebolinha. A melhor combinação. Quando sai o Everton, acho que até o Luiz Araújo demora um pouquinho para entrar no jogo. Logo de cara não surte um efeito a alteração do Flamengo, né? O Luiz Araújo ele não entra igual estava o Everton Cebolinha pela esquerda. Tem uma explicação também, né, o Prats? Momento, ele tá torto ali. Ele geralmente é o ponta pela direita, né? E nesse momento, eu acho que o Flamengo... Em nenhum momento o Flamengo perdeu o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo ficou pouco tempo com a bola. Mas em algum momento do primeiro tempo, a pressão do Flamengo diminuiu. O Palmeiras nem conseguia sair, mas ficava ali numa situação do jogo mais intermediária. Tal. Volta para o segundo tempo, o Flamengo volta em cima e já faz um gol a 11 minutos. E depois do gol, aparece aquela dúvida. E agora um time que veio inicialmente para amarrar o jogo, como esse time vai jogar? Aí o Flamengo já não precisava marcar mais à frente. Pressionar tanto, encurralar o Palmeiras na saída de bola. O Flamengo se comportou mais para marcar do meio para trás, o Gomes erra e sai o segundo gol do Flamengo, e depois, Edu, quase sai o terceiro. O Jai perde uma bola para o Luiz Araújo, o Everton evita o gol, tem outro arremate do Arrascaeta também. Então, assim, o Flamengo dominou o jogo amplamente, 2-0 com uma sensação de que alguém, se tivesse feito mais gols, seria o Flamengo e não o Palmeiras. Agora, Zé, só para abordar ainda do Flamengo, o Luiz Araújo tem entrado muito bem. E sabe o que eu ouvi de um flamenguista aqui, o Marcão, nosso editor, falou assim, cara, é impressionante como ele entra bem no decorrer do jogo. Quando ele começa, ele não vai também... Existe isso com um jogador que faz uma leitura? É o Luiz Araújo? Mas principalmente quando ele entra na primeira etapa. Ele demorou um pouquinho para entrar no jogo, né? É que a característica do jogo dele... faz com que ele apareça mais, né? Então, por exemplo, o Gerson dá um drible aqui, um drible ali e tal, o dele é a velocidade. Exato. A velocidade dele para cima dos adversários, você fala, poxa, peraí, porque ele é um cara que tem velocidade com a bola nos pés, ele não perde velocidade, né? Normalmente tem alguns jogadores que precisam correr com a bola, não conseguem. Ele não, ele tem essa característica e por isso chama um pouco mais atenção, porque normalmente quando ele consegue adquirir essa vantagem no jogo, ou é um chute de longa distância que ele está livre porque ele saiu da marcação por causa da velocidade, ou se não é um cruzamento perigoso porque ele está sozinho para cruzar. Ele é bom jogador. Ainda em algumas ocasiões ele erra a questão das escolhas, né? Ele tem o quê? 26? Eu lembro dele no São Paulo, né? Deve ter uns 26 anos. Né? Mas ele é muito bom jogador. E ele tem aquela coisa que o Tite gosta, né? Sem a bola ele dá o equilíbrio. Né? Ele dá o equilíbrio. Ele volta para marcar, para o Gerson ficar um pouco mais tranquilo ali no meio e tal, mas... É um Flamengo muito forte. Flamengo muito forte. O Luiz, é só porque senão a gente fica com a sensação também. O Luiz ele vai muito bem quando ele tem campo. Porque no primeiro tempo que o Flamengo não tinha campo e tinha que criar espaço, desenvolver. Ele cai por ali, atrasa um pouco aquele ritmo do Flamengo, o avassalador, o amasso, como queiram chamar. Era um Flamengo muito de Cebolinha e Ayrton Lucas, que é a dupla que tem se entendido muito bem. Não por acaso o Vinha vai para o banco ontem. E Cebolinha sai. Aí quando o Luiz Araújo cai por ali, a coisa não funciona exatamente como antes. Aí tem que vir o Gerson para a esquerda, o Tite puxa o Gerson para a esquerda, o Luiz Araújo solta, ele vai quase que como um parceiro ali para o Pedro, um pouco mais por trás do Pedro, ali naquela zona ali onde o Flamengo começou a se ocupar bem, depois o Palmeiras protege. E aí quando é que ele vai bem? Como é que nasce o gol do Flamengo? Isso aí é paciência, recurso também. A primeira é uma bola roubada, né? Quem é que chega aquela bola do Palmeiras? Já estica a bola, o Léo Pereira corta de cabeça, Pulgar para o Gerson. Gerson para o Luiz Araújo. E o Palmeiras sai tudo errado, porque o Zé Rafael perde o Gerson. O Gerson cai exatamente ali onde tinha que estar protegido, não tá. O Gustavo Gomes vai dar um bote lá em cima e ninguém protege. E quando o Gerson leva para a esquerda, que ele acha o Luiz Araújo passando em velocidade, ninguém olha para o Pedro. Tinha 5 olhando para o Gerson, para o Luiz Araújo. O Pedro por trás, o Luiz Araújo dá o tapa. E o segundo gol é a mesma coisa. Como é que nasce o segundo gol?
velocidade, que chega o Luiz Araújo, velocidade também para finalizar. Então, ele é o cara que, quando ele tem o campo, ele vai te ajudar. Quando ele não tem o campo para criar, não é que o jogador é ruim, é você identificar qual é a característica do seu jogador. Ele é o estilo do Bruno Henrique, né? Exatamente. O Bruno Henrique também precisa do campo para sobressair perante os adversários. Olha, eu nunca imaginei na minha vida fazer uma pergunta dessa. Vai lá, então faça. Para quem? Rodrigo Bueno, qual foi o maior mérito do Tite? Eu nunca imaginei o senhor falando de um mérito. Escutar o Bueno. Adenor Leonardo Bach. É uma nova fase da sua vida, o senhor mesmo tem dito, que fez uma ampla reflexão. Não, mas recentemente agora ele deu dica aí pro Tite. Quer se aproximar de Adenor. Você vai aplaudir Adenor? Vou aplaudir. Depois de uma partida como essa, eu só tenho a elogiar e a ofensividade. Foram 19 finalizações, quase duas dezenas. Está numa nova fase. Quase contra duas do Palmeiras. Verdade. Então, isso categoriza essa partida como um amasso, um chocolate. Né? Tem os dois lados. O Palmeiras está muito abaixo do que pode e o Flamengo está voando. Eu vi um cara escrever que o Abel tinha um plano. Ele tinha um plano e deu completamente errado. Sim. Totalmente. Ele foi com o Jair na lateral direita, enquanto o Cebolinha estava em campo, estava barbarizando para cima do Jair. Deitou em cima o Jair. Amigo nosso lá. Aí, Caio Paulista na lateral esquerda. O que fez? Não acrescentou nada. Não foi mal, não. Ele teve algum momento bom quando ele jogava mais adiantado. Para ficar na defesa, o Caio Paulista também não significa nada. E olha que nem tinha um ponta a ponta direita ali, até o Luiz Araújo, que normalmente foi pro outro lado. Aí você vai pro meio campo. O Abel, ele meio que se apequenou. Chegou lá no Maracanã, meteu 3 volantes, coisa que ele não faz. Ele foi com o Aníbal Moreno, foi com o Zé Rafael, foi com o Richard Rios. Então, ele foi lá para empatar, para perder de pouco, entendeu? Foi lá para travar o jogo. Nós falamos aqui, nós falamos ontem aqui que ele ia entrar com 3 volantes para segurar. Uma pobreza. Era o Rony sozinho lá na frente, correndo com a defesa do Flamengo e dando chutão. Dando bica pra frente, corre aí, Rony. Vai lá, entendeu? Dando chutão o time aqui da ESPN faz isso. É todo mundo na defesa lá. Não. Chuta pro Breno. Vem criação. Vamos lá, fica lá. Olha lá, os caras estão falando que nem o time da ESPN faz isso. Nós vamos conectar. Isso é repertório? É ficar lá, ó. Sim. Tirou o Flaco, põe o Rony pra correr. Pra ficar mas só isso bastou ou o Flamengo não teve mérito? Não, do lado do Palmeiras, o Abel tinha um plano, ele tinha um plano que deu completamente errado em todos os níveis. Instantes eu prometo que eu vou voltar em você pra você aprofundar essa sua tese. Mas do Flamengo. O Tite, além de ter montado bem o time e tal, ele perde o Cebolinha no começo. E aí ele coloca o Luiz Araújo, né? Tinha essa preocupação pelo lado que ele ia jogar e tal, ele não tá tão acostumado, tão habituado com o lado esquerdo. Ele foi cara decisivo no segundo tempo. O primeiro tempo já foi uma mentira, porque era para ter sido 1 ou 2-0 pro Flamengo já no primeiro tempo. Consequentemente, esse jogo poderia ter sido 3-4, 5-0 pro Flamengo, sem exagero. Lembrando que o Abel, ele nunca tomou 4 gols no jogo, né? Isso. Não, ele já tomou, mas foi 4-3, aquele da Recopa, né? Isso. Derrota por 3-0, ele teve alguma, você viu pro Fortaleza recente. Ele tomou um 3-0 do Flamengo do Tite no ano passado no Brasileiro. Então o Tite virou pai do Abel. Opa! O Tite virou pai do Abel. São 3 jogos entre eles, pega aí. O Palmeiras não fez um gol. Foi 3-0. 3-0 o Mengão no Brasileiro. Aqui foi 0-0 com o Tite poupando os jogadores. Eu achei um erro, mas tá bom. Empatou 0-0. Então são 3 jogos do Abel contra o Tite. O Abel não faz um gol. E tem gente que, normalmente na história, colocou o Tite como um cara retranqueiro, cara precavido, cara pragmático. No duelo. Como é que tá o placar agregado? Me ajuda aqui. Como é que tá o placar agregado Tite e Abel? 3-0, 0-0 e 2-0. Tá 5-0. Tá 5-0 o placar agregado Tite e Abel. E tem outro aí que tá dificultando pro Abel também, hein? O que é? O Vitória veio aqui e ganhou. O Carpini também é pai do Abel. Então, assim, pra você, o Tite é pai do Abel. Ele não consegue vencer o Carpini, perdeu a Supercopa pra ele, perde do Vitória. O Tite é o pai do Abel. Tá sendo, o recorte ainda é pequeno, são 3 jogos, mas esse embate que todo mundo fica esperando, como é que vai ser o Tite contra o Abel? Até agora o Tite tá deitando. Tá deitando. Agora, teve gente que falou, e teve gente, Prats, que falou que o Tite era retranqueiro. Roger é pai do Inter, o Inter quem que deve ter falado isso?
O senhor falou em algum O quê? momento que o Tite era retranqueiro? Cauteloso, conservador. Você fala Eu já falei que ele era um técnico... Por que ele mudou, Prats? Não sempre na carreira. Eu cito aqui o Grêmio de 2001 do Tite. Era um time muito bonito. O Zinho foi campeão da Copa do Brasil. Sim, faz mais artilheiro 4-3 no São Paulo, 3-1 no Corinthians, aqui no Morumbi. Era um time gostoso de ver. O Corinthians de 2015 é a melhor versão do Corinthians do Tite. Ele venceu muitas vezes ali, mas ele não empatite e tal. Só que com o material humano que ele tem hoje, com jogadores que ele tem que desequilibram, ele está sabendo muito bem utilizar as peças. Mesmo sem alguns jogadores, ontem perdeu o Cebolinha, ele consegue achar soluções, como achou durante a Copa América. Entendendo isso. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos, e já passou a Copa América. Então, eu fiz uma lista aqui. Olha lá. Vê se eu não perdi nada. Tela dividida, é isso? Não, rapidinho. Ele não é retranqueiro. 5-0 no agregado com o Abel. Arranjou soluções durante a Copa América. Eu nem anotei o pai. E ontem foi um amasso. Eu tô começando a achar que o Tite é um bom treinador. O Tite é um bom treinador. Não, então você tá equivocado. O Tite é um bom treinador. Mas segundo o senhor, você tá equivocado em não achá-lo um bom treinador, porque ele é um bom treinador. Não. Eu tô tentando te entender, porque você jurou pra mim no ano passado que encantador de serpente, não é nada disso. Não é parceiro fracasso, queria. Não sei o quê. Quem falou encantador de serpentes foi o Lugano. Nosso companheiro Lugano que falou. Não fui eu. A frase, aliás, muito boa do Lugano naquela época. Quem falou foi o Lugano. Diego Lugano, que disse que era o encantador de serpentes. E muita gente no começo não entendeu, e depois das Copas do Mundo que ele fez, e foi muito mal. Não foi muito mal, não. Foi muito mal. Essa é a tua opinião, a minha é. Foi muito mal. Esse é o mal de Foi muito mal nas Copas do Mundo. Foi muito mal. Perdeu da Bélgica, tomou um nó do Roberto Martins. Tomou um nó. Tomou um nó. E contra a Croácia, o Brasil ganhou de 1-0. Até o Neymar, cara, pra que isso? Mexeu no time, tomou um contra-ataque. Como que ele tomou o nó do Roberto Martins? Tomou o nó da Bélgica. Fez um pênalti no Jesus que marcaram e azedou na prorrogação contra a Croácia. Então, assim, na seleção o Tite foi muito mal. Foi muito mal. Né? E aí agora, no Flamengo, com o melhor elenco da América do Sul, então ele está conseguindo fazer um trabalho mais elogiável e mais ofensivo. Aliás, seria estranho. Se o cara com um time desse, com tanto jogador bom que tem o Flamengo, jogar na defesa, o Flamengo, por natureza, já é um time de vocação ofensiva. A torcida do Mengão, a nação, no Maracanã, gosta de ser propositivo, gosta de tomar iniciativa, ter as rédeas. Golosão. Então, o Tite não vai poder nunca ficar pragmático no Mengão. E agora ele tá soltando o time, tá sendo premiado. Pedro quer fazer a parte dele. Vou pegar uma outra lista minha aqui. Outro recorte. Vai. Ó, tá cheio de lista. Domi, Paulo Souza. Que é isso aí? Vitor Pereira. Que é isso aí? Sampaoli. Esses também não tinham o melhor elenco? Não, porque ele falou que parece que é só na conta do melhor elenco. Quê? Agora ele titubeou. Ele citou ali alguns ex-treinadores. Eu não titubeio, cara. Eu não titubeio. Afinal, eu não afino, não. Isso aí vamos lá. Aqui não, meu. Aqui não. Aqui não. A minha lista aqui. Ele falou que o Tite faz o melhor trabalho, mas também porque tem o melhor elenco. Esses caras aqui também não tinham o melhor elenco? É obrigação. O cara tem o melhor elenco, tem que fazer o time jogar bonito. Tem que jogar bem. O Flamengo, aqui nem seleção brasileira, você não pode só ganhar. Tem que ganhar e convencer. O flamenguista hoje tá feliz e orgulhoso, não é só porque o Flamengo abriu 2-0 no mata-mata. Porque foi um chocolate, foi um amasso. Se tem uma disputa, qual que é o melhor time, quem que é o melhor não sei o que e tal, no jogo de ontem o Flamengo amassou. Entendi. Agora, Prats, é o New Tite, então, é o novo Tite, fazendo, cantando agora. É isso que eu ia falar, mudou tudo. Eu acompanhei esse debate dos companheiros, sempre em alto nível, cada um não, também não. Eu realmente fiquei impressionado com o Rodrigo Bueno, porque eu posso jurar, fã de esportes também, pode jurar que em 15 dias a coisa mudou completamente. Completamente. Eu voltei. Você tem acompanhado o F90? Qual é o time que eu tô falando há meses que vai ser campeão brasileiro? Flamengo. E aí daqui a pouco o Flamengo vai ser campeão brasileiro, aí vai ter gente comentarista de obra pronta. Tem um monte. Aí chega lá depois, bonitinho, entrando bonitinho. Olha, o trabalho, o elenco, o dinheiro. Rafael Prats. Eu falo tudo antes. Eu falo tudo que vai acontecer antes. A gente viu ano Falar passado. depois é fácil, aí qualquer um comenta. Aí eu voltei da Copa América, aí ele falou assim, não, esse Flamengo aí pronto, já tá caindo. Os jogadores estão voltando, já tá caindo. Eu não entendi agora. Eu falei Flamengo campeão brasileiro. Não, mas também quando o Botafogo tava lá na frente, lá disparado, eu falei. Tem que ser justo. Eu acertei. Mas Zé, agora... Campeão brasileiro, eu quero saber, além do brasileiro, o que o Flamengo vai ganhar? Eu não sei, vamos ver. Ô Zé, pra você, e a gente sempre tem esse embate. O cara tá na padaria, ele ficou pro outro assim. Fica mesmo. O palmeirense e o flamenguista. Hoje meu time Por que você falou palmeirense? O que você falou hoje do flamenguista?
flamenguista. Por que você vê assim? Não, eu não. O que você falou? Palmeirense ou flamenguista? Não, ficou flamenguista e o palmeirense. Não. Tá ele se perde. Ele se perde. Ele bota aqui, qual que é a direita e esquerda? Agora é a direita e esquerda. Ele põe aqui, ó. Aí ele fica no balcão assim, meu time é melhor. Mas o melhor elenco é o nosso. Aí começa o negócio. Nós que conhecemos esse rapaz há um bom tempo, hein, Pats? Ele não se aperta, não se mas aperta. ele tá se enrolando cada vez mais. Ele faz igual... Rolando Lero. Ele faz igual o Giai. Somebody love. Somebody love. Se diga o que Você... O Giai não tem muita O que você achou do Giai? O jogo do Giai. Calma, nós vamos falar já. Daqui a pouco eu vou falar do Palmeiras. Tudo que eu vou desabafar aqui. Ô Zé, o melhor, essa vitória, eu gostei. Edu, o fã de esporte, quando ele liga o F90, ele sabe que eu e o Bubu são um pouco malucos e tudo bem. O Prat tem Desafetos, mas né? quando ele olha pra você, ele quer ver a alegria. Exato. Não tô entendendo. Sorriso no rosto, mesmo com 2-0. Uma aguinha, Edu, uma aguinha. Pô, 2-0 fez isso? Não é nada, tem outro jogo. Pô, desabafo, dedo na cara. Não foi no Décio Vita o jogo, foi no Maracanã. No Décio Vita, ninguém cai lá e ganha do Rio Vamos Branco. lá, Daqui a pouco nós vamos retomar. Obrigado, Aquela energia Pedro, por essa... Ô Zé, você acha que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e é o melhor... Olha lá a pergunta aqui, é o melhor time, é o time mais forte do Brasil com esses embates? Da última semana, né? Eu acho, por exemplo, o Flamengo hoje tem do meio pra frente... Semana passada contra o Vitória. Um bom time, por exemplo, o Cruzeiro tá fazendo um bom elenco também. O Atlético Mineiro tem um bom elenco, o Botafogo tem um bom elenco. Porque você tem as compensações, né? O Flamengo do meio pra frente, pra mim, é um time muito forte, do meio pra trás tem algumas oscilações que podem complicar. Por exemplo, você pega o Botafogo também, do meio para frente, é um time que tem muita qualidade, né? E a intensidade, a forma de jogar é diferente da do Flamengo. É muito a força física do Flamengo, é um pouco mais técnico, é um pouco mais equilibrado, não é um time que ataca e não fica, né, e fica exposto. Eu acho que o Flamengo, em determinadas posições, é o melhor elenco do Cara, o Gerson Brasil. Mudou muito, né? Até daquela posição. Mudou bastante, jogou muito. Ele se adapta, por isso que o apelido dele é Coringa, né? Ele se adapta muito bem. Jogador de bola, diria e assim, para mim uma coisa que é interessante no Gerson é com a bola nos pés, a bola não queima. Antigamente ele tinha você olhava assim, ele era mais cadenciado, né? Ele tocava a bola, ele olhava para um lado, para o outro. Eu não sei qual é o trabalho que o Tite vem fazendo no dia a dia, que ele acelera o jogo o tempo todo. Ele pega a bola e acelera. Você vê o gol. Como foi o gol? Ele dominou e já tocou. Né? Então, assim, ele é o Pascoal que fala muito isso, né? Que o craque antevê a jogada. Né? O que Gerson... eu faço aqui no F90. É verdade, isso é verdade. Dá pra dizer que o Bubu é nosso craque? É o Pito, Com certeza. É isso que Tem eu dúvida. O Gerson ele consegue antever não só uma, mas várias jogadas, né? E isso facilita demais para o jogo. Aí você tem um suporte e as opções que tem, porque o Gerson domina na bola, o time adversário vai olhar, eu vou no Gerson, o que eu faço? Porque do lado aí o Luiz Araújo passou. Do lado tem De La Cruz passando igual um maluco, que parece um caminhão. Aí você tem o Pulgar, que ontem para mim também fez um jogo muito com bola, bem. muito. E com isso, isso ajuda muito a equipe bola. do Flamengo, porque ele participa, não é um meio-campista que fica só na marcação, então ele dá a opção. Aí você tem velocidade do Araújo, né? Você tem o Pedro ali na frente que sozinho já segura dois jogadores. Então tem uma série de coisas que facilitam, entre aspas, o trabalho do Gerson no sentido de ele criar as opções. Ele é muito bom jogador. Agora, chegou a hora da gente falar do Palmeiras. Boa tarde, Povo na TV. ESPN, F90. Edu, parabéns, tu tá conduzindo muito bem esse programa. Muito hein? obrigado. Bubu, tu preveu o óbvio. Você é fera. Parabéns. Preveu o óbvio? E esse cara aí também tá aprendendo. Tá aprendendo. Ontem ele foi humilde, ele falou que ele quer aprender com o Flamengo. E o Flamengo tá aprendendo com ele. Nós estamos aprendendo. E muito sério, tem que ter atenção. O mal do urubu é achar que o porco tá morto. Então, vamos com calma. Quarta-feira, mais um jogo. Esse cara aí surpreende sempre. Vamos ver, jogar o nosso futebol, fazer o nosso melhor e garantir. Boa tarde, galera da F90, Gutenberg, Salvador, Bahia. Queria saber de vocês aí, se o Palmeiras entrou em campo e esse lance polêmico aí no Pulgar, se não era lance para expulsão, é o Varmeira, é? Boa tarde a todos, gosto muito do programa de vocês, um abraço. Olá, F90. Você é de casa tudo bem? também. Sou Gustavo Porfírio Xavier, Bonfim Paulista, São Paulo. Sobre o Flamengo, mereceu aí a vitória diante do desfalcado Palmeiras. No encontro entre os dois maiores do futebol brasileiro, pelo menos
em grana, pelo menos em futebol, e também em número de jogadores com qualidade. Já o Grêmio conseguiu um bom empate diante do Corinthians na Arena Itaquera. O Coringão, com o seu jogador Ranieri, atingiu perigosamente o jogador gremista. Devia pegar um gancho. Vocês viram como ficou a coxa do jogador gremista, no qual foi atingida? Que é isso, hein? O meu muito obrigado. Valeu. Boa tarde, galera do F90. O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, viu? Primeiro, ele me vem com 6 laterais, depois com 3, 4 volantes, entendeu? Aí coloca só o Rony lá na frente. Ele quer que o Rony faça gol pro Palmeiras, só o Rony? Aí tá de brincadeira, viu? Até mesmo quem não entende de futebol, não acompanha futebol, vai ver que ele tá errado, erradíssimo. Tem que colocar os atacantes para jogar, tem que colocar os meias para jogar, o Maurício, tem que colocar o Rômulo para jogar, entendeu? Tem que colocar o Lázaro, tem que colocar o Dudu, tem que colocar os caras para jogar, entendeu? Tá de brincadeira, Abel Ferreira, hein? Tá jogando para perder? Fala. Tá jogando para perder, né? Me chamo Teles, eu sou aqui de Penalva, Maranhão. Cara, sem dúvida nenhuma, melhor programa esportivo da E o Flamengo ontem era para ter amassado definitivamente o Palmeiras, de 4-5-0. Queria dizer também que o Bubu, que vai ter, como o Edu falou, esse novo quadro que vai acontecer agora no F90, Bubu na sua casa. Mas eu quero te dizer o seguinte, você como nesse quadro, Bubu na sua casa, você é melhor como comentarista. Certo, amigão? Não quero você aqui nessa casa, não. Já não vai receber o Bubu. Um abraço, amigão. Tudo de bom pra vocês. Alô, meus amigos do F90, boa tarde. Aqui é Guilherme, do Rio de Janeiro, São João de Meriti. Ô, Gugu, vocês precisam entender o seguinte, nem todo dia o Flamengo vai jogar bem. Agora, o dia que o Flamengo jogar bem, igual jogou contra o Vasco, jogou ontem contra o Palmeiras, o Flamengo é quase imbatível dentro do cenário brasileiro. Porque tem o melhor time, tem o melhor elenco e tem o melhor técnico. Os dois, ontem foi duelo dos 2 melhores técnicos do Brasil. Me diz quem é melhor do que Tite e Abel Ferreira do Brasil como treinador. Não tem. Então sobressaiu o melhor time, sobressaiu o melhor elenco. Ontem o Flamengo mostrou o elenco que tem. Muito bem. Toma essa aí, Gugu. E vem aí também. Vem aí também. Táxi do Gugu. Vem aí o táxi do Bubu. Esquece, pelo amor de Deus. O assunto é o Vene e o Flamengo, pelo amor de Deus. Que paixão incubada pelo Botafogo que vocês têm, gente, pelo amor de Deus. Eu nem tava... Que avassalador esse Flamengo e que Palmeiras incomum, né, Vene? Pois é, na minha opinião, assim... Antes de falar do Flamengo, eu acho que o Palmeiras entrou com uma postura extremamente covarde. Desde o primeiro momento, o goleiro Everton fazendo uma cera absurda. Inclusive, achei um erro da arbitragem ele não ter levado nem um cartão amarelo no primeiro tempo, porque a todo momento ele estava fazendo cera e mostrando nitidamente que o Palmeiras entrou para não perder, não entrou para ganhar. Totalmente diferente do Flamengo, que entrou com uma postura totalmente ofensiva, entrou para ganhar e foi o Flamengo avassalador para cima do Palmeiras. Eu, de fato, não consigo fazer uma crítica a nenhum jogador. Na minha concepção, todos os jogadores fizeram uma boa partida, exceto o Everton Cebolinha, que infelizmente teve mais um problema físico, mas a entrada do Luiz Araújo acabou ajudando o técnico Tite. E eu achei uma estratégia certeira do Tite em manter o Luiz Araújo atuando pela ponta esquerda. Sim. Local que o Cebolinha estava atuando, quando geralmente o Luiz Araújo atua pela ponta direita. Eu acho que essa estratégia do Tite deu certo porque ele conseguiu explorar o lado defensivo do lado direito do Palmeiras, com o lateral direito Garay, que é um jogador extremamente ofensivo, e o Luiz Araújo a todo momento conseguiu tirar proveito desse setor defensivo ali do lado direito do Palmeiras. No meio de campo, quero destacar novamente a partida do Gerson, mais uma grande exibição do camisa 8 do Flamengo. Na lateral direito, o Varela, que geralmente é um jogador mais defensivo, e ele foi muito bem ao ataque também. Na lateral esquerda,
O Ayrton Lucas fez um baita primeiro tempo. Verdade. O De La Cruz cresceu muito no segundo tempo. No setor defensivo, o Fabrício Bruno fez uma partida absurda novamente. O Léo Pereira também fez uma boa partida. O Matheus Cunha, eu não consigo nem falar aqui que o Matheus Cunha foi bem, porque ele não foi acionado. O Palmeiras chutou pouquíssimas vezes, e sendo que nenhuma finalização foi a gol. Então o Matheus Cunha não foi acionado em nenhum momento. Então foi uma partida de gala do Flamengo, tanto coletivamente falando, quanto individualmente falando, porque todos os jogadores foram bem na minha concepção. Concordo com o técnico Tite. Na minha opinião, ele não foi demagogo dessa vez, muito pelo contrário, até aqueles que entraram no segundo tempo conseguiram fazer uma boa atuação. Então, parabéns aos jogadores do Flamengo, deram um importante passo, acho até que 2-0 saiu barato para o Palmeiras. Poderia ter sido 3 ou 4 sem nenhum exagero. É aquilo que a gente chama de partida de almanaque, né, ô Lucas Pedrosa? A gente estava falando do Ayrton Lucas, até falamos no WhatsApp isso durante o jogo, né, Vene? Que velocidade tem o Ayrton Lucas, e era o que o Palmeiras experimentava nos poucos momentos em que a gente entendia que e o Palmeiras vai subir ao ataque agora. Era sempre uma bola lançada, né? Uma tentativa de uma transição rápida e sempre com uma bola cruzada tentando o Rony. Só que o Ayrton ganhou todas, porque na velocidade ninguém ganha do Ayrton Lucas. Ele fez sim um belo primeiro tempo, inclusive, principalmente um belo primeiro tempo, o Lucas Pedrosa. Você tem algum outro destaque para esse time do Flamengo? Não, eu acho que eu tenho que destacar aqui o coletivo de fato. O primeiro tempo do Flamengo foi dominante, mais de 70% de posse de bola, com triangulações, com aproximação. A gente está vendo o Tite, mais uma vez, fazendo o Flamengo crescer. Chegaram os reforços da Copa América, os reforços caseiros, e o Flamengo só sobe de desempenho. Não fez um bom jogo contra o Vitória, mas venceu. Fez um ótimo jogo contra o Atlético Goianiense, venceu com tranquilidade. E agora fez um jogo de almanaque contra um adversário que é do mesmo nível que o Flamengo. Então, assim, é incontestável essa vitória do Flamengo. Eu vi um Luiz Araújo, que é um jogador que muitas vezes a torcida do Flamengo contesta, mais uma vez sendo decisivo, mais uma vez aparecendo, tem muita qualidade, até mesmo de um lado que ele não costuma jogar, que é o lado esquerdo, e mais uma vez sendo participativo. O primeiro gol do Flamengo foi um gol com aquela cara do Flamengo, funcional, de aproximação, de ultrapassagem, e o Pedro completando, para mim, o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada 2024. Além disso tudo, obviamente, isso casa com o momento do Palmeiras, porque não foi esse jogo do Palmeiras que o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras tem os últimos 5 jogos do Palmeiras são 4 derrotas. Qual foi em outro momento que você lembra que o Palmeiras teve Abel Ferreira. Tanta irregularidade assim? Gente, você não lembra? Torcedor do Palmeiras não tá pedindo pra ele ser demitido, absurdo, gente. E aí, é curioso, porque se você parar e analisar, desde quando o Abel chegou ao Palmeiras, ele tem o melhor elenco à disposição dele. É o melhor elenco. Mas eu não sei, Vene. É o melhor elenco. Dele também. O Felipe Anderson ainda não chegou no futebol brasileiro. É um jogador que já recebeu várias oportunidades e também não chegou ainda no futebol brasileiro. O Rafael Veiga ontem, inclusive, eu até te vi comentando lá sobre a entrada. Concordo plenamente. Vamos olhar, Pedrosa. Esse pisão do Veiga que o Pedrosa tá falando, cadê? Vocês acham que merecia um vermelho? Tá aqui na tela. Gente, a tela na pelada, isso é um cartão. Fala assim, irmão, fica fora um pouquinho ali. A Nadine não conseguiu gravar um vídeo, mas mandou um áudio pra gente dizendo que, na opinião dela, isso aqui é um cartão vermelho. Isso aqui é um cartão vermelho, total. Gente. O Pedrosa mencionou aqui o post que eu fiz ontem. Embora o Flamengo tenha sido avassalador, a gente não pode deixar de comentar isso. O árbitro, ele pode até não ter visto. O que me chama a atenção é o VAR não chamar. Sendo que o VAR sempre chama para um lance desse. Pois é. Por quê? E ontem teve uma entrada do Corinthians e Grêmio, o Ranieri, que foi a mesma coisa. Mesma coisa. Delegacia, gente. Mas o Marcelo Dirim Henrique deu cartão amarelo. O que o VAR fez? Chamou para corrigir, que era o que tinha que ter sido feito. É isso. E eu gostei da postura do Bruno Spindel, o diretor executivo do Flamengo, que antes da coletiva do Tite, ele reclamou desse lance. E tem que reclamar, não é porque o Flamengo venceu. Sabe por que tem que reclamar? A partida estava 0-0, o Veiga é um dos principais jogadores do Palmeiras. Se ele fosse expulso, no jogo da volta já não teria o Veiga. Então tem que reclamar sim, não é porque ganhou, ganhou e está reclamando. Não. A gente sempre fala isso aqui. Só reclama quando perde? Não. Quando ganha também tem que reclamar. Não, porque isso aí é um erro só reclama absurdo. Quando é pra si. É isso. Isso aí é um erro mas absurdo. Tem que reclamar. Tem que reclamar absurdo. Isso. Gente, não faz o menor sentido o VAR não chamar para esse lance. O que eles estavam fazendo naquele momento? Eles estavam com várias câmeras. Como que você não chama para um lance como esse? É revoltante, de fato. Eu também acho absurdo. Por toda essa cadeia que você disse. Estava 0-0, o Palmeiras ia ficar com 1 a menos. E além disso, você perde o Rafael para o próximo jogo. Mas mesmo que não tivesse nada disso, não é justo.
sabe? Uma entrada dessa que é uma coisa nítida de cartão vermelho, você não ter um VAR chamando. Não é nem, ele escolheu não dar o vermelho, que já seria um absurdo. É o VAR não chamar. Exato. Irmãozinho, faz o seguinte, corre aqui no monitor, porque esse negócio foi um pouco forte demais. Uma solada muito do que a gente entende de leis do futebol. Isso não ser um vermelho E poderia é um absurdo. ter machucado seriamente o Pulgar, né? Muito Esse mesmo. que também é um... Não, o Pulgar postou a imagem de como ficou a perna dele. Falar em Pulgar, um jogador que atuou no sacrifício, muitas dores nas duas panturrilhas, pela informação que eu tive. Inclusive, ele fez uma jogada absurda no segundo gol. Por falar nisso, estamos vivenciando a melhor versão do Pedro, tá? Porque o Pedro foi importante fazendo o gol e ele também desarmou o Gustavo Gomes no segundo gol do Flamengo. Então, é um jogador que tem ajudado bastante taticamente falando. Então, assim, desde a chegada do Tite, isso precisa ser elogiado. E o Dorival... Então, galera, esse foi o vídeo aí. Comenta o que é que vocês acharam. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sino. Diz aí se vocês concordam, se vocês acham que também foi um lance aí para cartão vermelho. Acho que todo mundo concorda, né? A grande maioria. De que era assim para o Veiga ser expulso e seria uma vantagem para o Flamengo, tanto para aquele jogo, porque o lance foi no primeiro tempo, como também para o próximo, né? Porque o Veiga é um jogador importante para o Palmeiras, mas não aconteceu, é complicado, né? Parece que tanto o árbitro como o VAR acabaram, né, pipocando ali, com medo de expulsar um jogador, né, de um time grande como o Palmeiras. Mas não se deve pensar assim, né? Se deve pensar no bem do jogo e fazer o que é correto, independente de quem seja, né? Sem intenção ou não, o Veiga pisou em um lugar onde poderia ter ferido seriamente, né? Como feriu ali o Pulgar. E aí o árbitro não viu, deu só amarelo. E o VAR, que tem todas as câmeras à sua disposição, também não chamou. Então, complicado contar com o VAR. E agora o Flamengo, mesmo com vantagem, né, ainda vai correr o risco, porque vai jogar fora de casa contra o Palmeiras, que é um time forte, e prejudicado, né? Prejudicado tanto na primeira partida em casa, como agora fora de casa, porque certamente o Veiga vai jogar, né? Vai ser titular, era um jogador que não deveria jogar, porque era para ter sido expulso. E aí pode ser que o Veiga faça um gol, pode ser que o Veiga dê uma assistência, pode ser que ele contribua com a jogada que saia um gol do Palmeiras. Entendeu? Ele é um jogador que é muito ativo ali no meio de campo, né? É um jogador que cobra escanteios, cobra falta, cobra pênalti. Então pode ser que ele seja um jogador importante, só que não era para ele estar em campo, porque era para ele ter sido expulso no jogo do Maracanã. Então quando a gente passa a pensar dessa forma, a gente passa a ver como um simples erro de um árbitro, de um VAR, pode acabar influenciando em todo o jogo, né? Em toda uma situação. Porque se o Veiga tivesse sido expulso no Maracanã no primeiro tempo, o Flamengo poderia ter feito muito mais, como teve chances mesmo com ele em campo. Mas como ele não foi, prejudicou. Mas enfim, não adianta mais reclamar, porque não vai acontecer nada, vai ficar por isso aí. Os árbitros vão continuar errando, o Flamengo vai ser prejudicado, em outro jogo o Palmeiras vai ser prejudicado, em outros times serão prejudicados, e vai ficar por isso. Mas é isso mesmo, né? Fica aí a reclamação, né? Fica aí o destaque. E é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.